Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês alguns desafios que eu tive na minha carreira. O que que eu fiz, o que que eu aprendi, o que que eu fiz para poder passar por cima desses desafios, né? Então, basicamente, na carreira de um jogador de pôquer, o principal desafio são as swings, principalmente as down swings, aqueles momentos que você está perdendo bastante. E como que eu fiz para me deixar de ser um jogador que era bem inconsistente e me tornar um jogador consistente. Vamos lá. Para dar um contexto para vocês, a gente vai usar novamente o Shark Scope aqui, tá? E aí, o que que eu quero que vocês percebam? Dentro da minha carreira aqui como jogador, eu tenho o começo da carreira aqui e tenho esse período, principalmente esse período aqui, certo? Esse período aqui, onde eu tenho grandes swings na minha carreira, né? Então eu vinha com uma certa consistência nesse período, eu pego esse período de swings grandes e depois eu me torno consistente novamente. E aí eu vou separar esse vídeo em algumas partes para vocês entenderem isso. Então a gente vai filtrar o meu gráfico até mais ou menos no mês de agosto ali de 2020. Né? Então a gente vai pegar todas as datas anteriores a agosto de 2020 aqui. Beleza, então até mais ou menos ali 15 de agosto de 2020, que é mais ou menos o começo da carreira, eu começo a jogar profissionalmente ali em 2018, né? No final de 2018 para início de 2019, eu jogava ali um field médio, um ABI de $13. Então a média de buy-in que eu gastava era $13, fiz 10.700 torneios, né, e lucrei $30.000. Podem ver que tem um ROI médio aqui de 44%, ganhando uns $2 por torneio, um ITM alto, uma média de participantes extremamente alta também na época. Tá? Eu não pensava muito em média de participantes em seleção de grade, mas eu também já bati o field com uma consistência legal, e mesmo jogando fields maiores, eu acabava tendo uma consistência decente. E aí a grande dificuldade mesmo da minha carreira, ela vem após esse período. Então, depois ali de agosto, eu começo a jogar mais caro e isso se estende, a gente pode pegar o gráfico aqui, entre esse período aqui, ó, de agosto de 2020 até ali maio de 2023, que vem a grande dificuldade da carreira, o grande desafio da carreira, e a gente vai pegar um intervalo de datas aqui que faça sentido dentro disso, tá? Então, beleza, a gente pega aqui do dia 15 de agosto de 2020 até o dia 15 de maio de 2023, a gente filtra novamente o gráfico, e vocês podem ver, nesse período, né, mais ou menos 31, 32 meses, se eu não me engano, eu jogo um ABI de $58 o buy-in, né, 4 vezes acima do que eu jogava, tenho um lucro de menos $23.000, ou seja, eu tenho um prejuízo, né, e faço 18 mil jogos, cara. Então, assim, é extremamente frustrante esse período, porque por mais que eu tenha tido resultados grandes de $34.400, de $13.000, de $8.400, eu passo grande parte desse período, tá, perdendo. E o motivo disso é porque eu tava jogando mais caro do que eu deveria, né? Nessa época, acaba que eu tava dentro do time da Card Room e eles me oferecem de ir pro Elite, e no Elite o stake era maior, então eu passei do stake 13 pro stake 60 muito rápido, o que não é tão legal na carreira de jogador, eu já entendo bem isso. E isso, por mais que eu pudesse ter runado bem e ter feito mais grana, eu poderia ter perdido mais também. Então não foi tão legal assim no geral. Foi um período extremamente frustrante em relação à minha carreira, porque eu ensinava jogadores, eu dava aulas, eu estudava bastante, sempre tentei ser bastante estudioso. E, cara, simplesmente não encaixava, né? Eu não entendia por que isso acontecia. E hoje em dia eu consigo entender, mas é muito mais fácil entender olhando para trás, né? Acho que o Steve Jobs falava que é mais fácil juntar os pontos olhando para trás, né? Porque o ponto futuro ainda não existe. Então, assim, no geral, esse período foi extremamente difícil e é o que eu tive que converter na minha carreira, né? Aqui eu acabo, mesmo que o field médio seja menor, 870 jogadores, eu ainda passava por uma grande dificuldade. E algumas coisas que acontecem aqui é eu de fato jogar caro, tá? Um dos grandes erros da minha carreira foi jogar caro antes de eu estar preparado. Porque se eu filtrar aqui, ó, até 220, por exemplo, talvez os resultados não tenham sido tão ruins. Vamos dar uma olhada? Assim, vai ser ruim, mas não vai ser tão ruim, porque os torneios de 500 custaram um pouco mais caro. Eu já, boa parte do resultado foi mais caro do que 220, né? Então eu teria $9.000 de lucro. Então provavelmente eu perdi aqui, ó, só jogando torneios de 220 mais, né? Torneio de $500, $1.000, $2.000. Eu perdi ali $32.000, né? Aí pra você ver, como é que é complicado, né? Eu jogo um stake médio de $400, 160 torneios, ou seja, pouquíssimos tiros, e isso me custa $33.000, que é mais do que porra, lucrei no período, que é mais ou menos o que eu lucrei em 10 mil jogos em 160 torneios. Então, assim, no primeiro erro um grande erro da minha carreira foi jogar mais caro do que eu deveria naquele momento. E aí, né, quando dá mais ou menos maio de 2023 ali, eu visto a sandália da humildade ali e falo, cara, não tá dando certo, vou ter que jogar mais barato, vou ter que mudar isso aí. E eu decido começa a prestar atenção em outras coisas também, porque eu não prestava atenção em seleção de torneio, não prestava atenção em grade, eu só jogava, cara. Basicamente dava aula, estudava e jogava. E nesse período eu vejo que as coisas estão erradas, né? Não estou nada satisfeito com a minha carreira, meu mental tá meio destruído na época, estava bem abalado. E aí eu decido começar a jogar mais barato. E aí vem a redenção,
né? Aí vem o período onde eu faço 15.600 torneios na ABI de 28, ou seja, eu não abaixei tanto, ainda estava jogando acima do que eu estava no começo da carreira. E eu faço ali US$ 95.000 de lucro, extremamente consistente, né? Eu passei esses últimos 24 meses, mais ou menos, 30 meses, lucrando bem. Podem ver que a média de participantes é a menor da minha carreira, né? 211 jogadores. Contra 800 no período onde eu perdi mais dinheiro e contra 2.600 no comecinho da carreira ali, onde não tinha tanta essa noção, mas o field o stake era baixo, o field era mais soft, né? Então era mais fácil de bater, eu acabava sendo bem lucrativo. Então assim, esses foram os períodos de dificuldade, né? A gente tem o início da carreira que foi muito bom, a gente tem um período de extremamente dificuldade de grandes downswings e o período que eu me torno de fato mais consistente, me torno um jogador que hoje, porra, tô bem satisfeito com a minha carreira e bem confiante em onde isso vai me levar. Beleza? Principais erros que cometi na carreira. Primeiro ponto. Querer jogar mais caro cedo demais. E isso acontece muito em jogador que tem time, cara. Porque você tem um começo de carreira meio como o meu, né? Você tem um começo de carreira ali onde as coisas estão dando certo, você não pega dar um swing, você não vê make-up, você só tá ganhando grana. Cara, você acha que você é melhor do que de fato é. Existe até um efeito Dunning-Kruger. Esse efeito é legal de mostrar pra vocês, Dunning-Kruger. Que é isso aqui, ó. Basicamente, o que ele quer dizer, né? Que a sua experiência, ela passa por um período de confiança. Quando você tem pouca experiência, que é isso aqui, basicamente, quando você tem pouca experiência, você tem mais confiança. E conforme sua experiência é baixa, você vai se sentindo, pô, acha que sabe tudo. E conforme você vai tendo uma experiência, você começa a achar que não sabe nada, sua confiança vai lá embaixo. E aí depois, com mais conhecimento, você acaba tendo mais confiança e mesmo com a experiência junto, você chega a um ponto onde você tem mais confiança. Então foi o que basicamente o que aconteceu comigo, né? Eu caí nessa, eu tava lá jogando barato e amassando, ganhando dinheiro, e aí eu comecei a achar que eu era muito melhor do que eu de fato era, fui jogar mais caro e mamei, né? Então, assim, acaba que é um baita de um prejuízo, assim, na carreira, mas felizmente eu tinha mindset o suficiente, tinha disciplina o suficiente para poder reverter, e a gente consegue reverter esse quadro. O meu segundo erro, tá? Era basicamente não prestar atenção na grade de torneios que eu estou jogando. Como no começo eu só ganhava, cara, eu só jogava os torneios, eu não escolhia site A, site B, até porque no começo da minha carreira não tinha nem a GG ainda, pra vocês terem ideia. Então eu simplesmente jogava. E aí quando começa a surgir GG, KK, PariPoker, Tiger, CoinPoker, Bodog, tem muitos sites disponíveis hoje em dia. Então acaba que você tem que fazer uma seleção um pouco melhor, porque não é sobre jogar caro demais ou barato demais, é jogar contra jogadores que você vença, que seu atual conhecimento faça você vencer, né? E se você ficar jogando contra caras que você não vence, você vai ser uma sardinha num poço de tubarões, cara. Então, assim, acaba que o jogar caro ele é relativo ao field que você está enfrentando. Talvez você esteja jogando um torneio de US$ 22 num site que é muito mais difícil do que um torneio de 50 em outro site, né? Então, assim, prestar atenção na grade, prestar atenção na seleção de torneios que a gente está jogando é extremamente essencial para que a gente possa ganhar. O terceiro ponto era não entender a relação entre tamanho de field e variância, né? Jogava field grande, tava doido para hitar alguma coisa, tava doido para acertar 5, 7, 10, 15, 20 mil dólares. Não jogava nenhum torneio que pagava US$ 500, US$ 600 como eu jogo antes e pegava grandes variâncias. Por quê? Porque se você precisa acumular fichas, você pode entender o MTT como duas linhas, né? Que você ser o último a ficar de pé, o cara que cravou é o último a ficar de pé, ou o cara que acumulou todas as fichas. E é um pouco dos dois, né? Se você joga torneio Bounty, o ideal é você pensar como o cara que acumulou todas as fichas, porque você elimina uma grande quantidade de jogadores e ganha mais dinheiro. Se você joga torneios vanilla, torneios que não tem bounty, que o pagamento é regular, é melhor você pensar como um cara, o último a ficar, que ficou vivo. Porque você ficou em primeiro e você levou todo o prize pool, que era a maior parte da premiação. Então, assim, só que o tamanho do field, se você for pensar, para você acumular as fichas de um torneio de 3 mil jogadores é muito mais difícil do que você acumular as fichas de um torneio de 300 jogadores, né? Então, tem que entender essa relação de tamanho de field. Inclusive, uma ferramenta que eu recomendo para cálculo de variância é o PrimeDo. Tá? É uma ferramenta gratuita que vocês podem utilizar. É essa ferramenta aqui, ó. Então, vocês podem usar o PrimeDo para calcular a variância de torneios. Vocês vêm aqui em Poker Tools, Tournament Variance Calculator, e pode colocar aqui o número de jogadores,
quantidade de jogadores que são pagos, o buy médio, o rake, o ROI, qual a sample de jogos que você gostaria de ter, e ele vai te dar um resultado em gráfico de qual que seria a sua melhor runada e sua pior runada baseado no seu ROI, o que é bem legal de dar uma avaliada para trazer o seu pé, colocar seu pé no chão assim no geral em relação à variância. E vocês podem ver que eu apliquei isso na minha carreira. Eu vinha de uma variância muito alta, mas jogando barato, que não é tão ruim, mas uma variância alta jogando caro, que é péssimo, e uma variância muito baixa jogando mediano, o que me trouxe esse gráfico aqui, né? O quarto ponto, rapaziada, que de erro que eu cometi na carreira foi pensar demais em teoria e pouco em estratégia. E eu quero dizer com isso, né? Hoje em dia eu falo para os alunos que a teoria não tem gráfico. Né? Ela não tem gráfico do Sharkscope. Você não sabe quanto que o robô ganharia jogando no nosso field. A gente só tem gráfico de humanos. Né? O poker é feito de humanos. Pode ter um gráfico de um bot que você pode achar por aí, mas eu nunca vi. Tá? E o que acontece? A gente começa, hoje em dia, ainda mais com um aparato de grande quantidade de conhecimento. Então a gente tem GTO Wizard, a gente tem Range to Note, aí tem Holding Resources, e diversas outras ferramentas, principalmente o GTO Wizard, que te dá muitos resultados de estratégias que deveriam ser utilizadas. E, cara, a verdade é que essa grande quantidade de conhecimento não se reflete numa habilidade prática. Você vê uma tabelinha de GTO Wizard e aplicar uma estratégia é muito diferente. E se você pensa demais em teoria, você tenta replicar o que está numa tabelinha ali, decorar aquilo ali, isso aí, cara, pode ser o atraso da sua vida. Por quê? Porque você tá muito pensando em teoria em dar um bluff catch. Bluff catch seria o quê? Pagar para pegar o cara blefando, sendo que você nem imagina que talvez o field esteja blefando menos, talvez não esteja tão próximo da teoria quanto você imagina. E principalmente para pessoas iniciantes, esse excesso de informação. Então, hoje em dia, esse excesso de conhecimento disperso pela internet pode mais te atrapalhar do que te ajudar. É por isso que eu vejo que tem jogadores que aprendem muito bem com uma mentoria, com um time que dá o caminho, que fala o que ele tem que fazer e tem dificuldade de encontrar o caminho por si mesmo, porque de fato é difícil usando essas ferramentas. Então, como eu pensava muito em teoria, eu pagava demais. E hoje em dia eu vejo, cara, eu pago muito menos, eu vejo números de jogadores muito bons, eu tenho acesso a mãos de jogadores muito bons, como o Cedarvin, como o Prósperos, como o Servlamin, vejo as estatísticas deles, vejo os números deles, vejo que eles pagam bem menos do que eu pagava. E isso, cara, me custou um bom atraso em relação à técnica. Né? Então, aqui era uma relação de variância, de seleção de torneios, mas aqui era em relação à técnica mesmo. E tecnicamente eu não era tão bom. O que é pior ainda, né? Que se você for pensar que isso tecnicamente não era tão bom e eu quis jogar mais caro cedo demais, foi exatamente a receita do fracasso que eu tive ali naquele período. Tá? Então, assim, no geral, acho que esses são os principais 4 erros assim que eu tive na carreira que fez com que eu tivesse essa swing. E é o que eu tive que tratar, eu fazer o contrário para que eu me tornasse consistente. Então, para eu me tornar consistente, o que eu fiz? Eu abaixei, joguei, comecei a jogar mais barato, eu comecei a prestar atenção na minha seleção de torneios, nos sites que eu jogo, comecei a levar em consideração a média de participantes que eu estava jogando, quantidade de jogadores que eu estou enfrentando, e também comecei a prestar mais atenção na parte técnica. Hoje eu olho muito mais para as mãos que eu joguei, para o que eu estou fazendo, do que eu olho para algumas coisas teóricas. Né? Então, tanto é que dentro desse canal aqui é muito provável que vocês vão ver pouquíssima teoria, apesar do meu embasamento ser totalmente teórico, mas quando eu for passar alguma coisa para vocês, eu não vou passar algo me explicando uma tabela teórica. Eu vou explicar para vocês usando a mão que eu jogo e o que acontece no dia a dia. Tá? Então, assim, esses são os principais erros que eu cometi na carreira. Se você gostou do vídeo, tá aqui até agora, deixa o seu like, se inscreva. Se gostaria de mais vídeos como esse, comenta aí para ajudar o canal também, para eu saber o feedback e saber para onde eu posso construir conteúdo para vocês. Pra gente, quem sabe, continuar fazendo vídeos que agreguem a comunidade. Valeu, falou.